E esses jovens que abusam do cigarro eletrônico? Então, pois é, cigarro eletrônico também contém diversas substâncias, também contém nicotina, é tão maléfico quanto, se não for mais, porque o cigarro eletrônico ele tá banalizado. As pessoas, a gente, desde que houve a proibição do tabagismo em lugares, por exemplo, em restaurantes, né, em lugares fechados, em ambientes como escritório, né, a gente teve uma redução importante, né, as pessoas que fumam, até na carga tabágica, né, da pessoa que é tabagista. Mas aí veio o cigarro eletrônico, né? E a gente vê cada vez mais pessoas jovens fazendo uso. Então, a gente fica extremamente preocupado como vai ser daqui a uns anos ou até, muitas vezes em poucos anos, a pessoa pode ter alguma complicação não só pulmonar, mas também da circulação. Se você aí é um jovem tabagista, ou mesmo que tenha mais idade, prestou bem atenção em todas as explicações dela, reveja de novo porque você está sob risco. Sim. Muito bem. O uso de hormônios e a relação com a trombose, o que acha? Bom, como nós comentamos, estrogênio e testosterona aumenta sim o risco de trombose. A gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a pessoa tem outros fatores de risco associados, né? Muitas mulheres no mundo usam anticoncepcional, fazem terapia de reposição hormonal na menopausa. E quantas têm trombose? Poucas têm trombose. Mas quando a gente tem outros fatores de risco, como por exemplo, tabagismo, a idade, história familiar, obesidade, aí a gente tem que avaliar muito bem a indicação desse uso de hormônios. Mesma coisa para a testosterona. A gente fazer uma reposição, uma pessoa que precisa, é uma coisa. A gente usar em doses suprafisiológicas, simplesmente para ganho de massa muscular, a gente não indica justamente pelo aumento desse risco de trombose, além dos outros malefícios, claro, né? Para mulheres, para você ter uma ideia, para pessoas, né, mulheres que tiveram trombose, a gente não indica o uso de anticoncepcional, contendo estrogênio. Progesterona somente pode, mas os anticoncepcionais mais comuns, são os de via oral, né, que são os combinados de estrogênio e progesterona, essas mulheres não podem mais usar, entendeu? Pelo aumento do risco de trombose. Tudo bem. O problema das varizes não é só visual. Em casos mais graves, elas podem ulcerar, inflamar ou até gerar trombose. Por favor, comente, doutora Sofia. Bom, foi o que a gente comentou. Felizmente, varizes é muito comum e felizmente a grande maioria não evolui para esses casos mais graves, mas ela pode sim evoluir. São os estágios mais avançados da doença venosa crônica, quando há o aparecimento de úlceras de feridas na perna, as famosas úlceras varicosas, as tromboflebites, que nada mais é o que uma trombose de veias superficiais, que podem acometer varizes e também a veia safena, e essa trombose superficial, ela pode evoluir para uma trombose profunda, porque esse coágulo ele pode migrar para uma veia mais profunda, ou ele pode até migrar para o pulmão, causando uma embolia pulmonar. Além disso, nós temos outras complicações da evolução da doença varicosa, que é o aparecimento de manchas na perna, né? Geralmente ali na região do tornozelo, que a gente chama de dermatite ocre, são manchas amarronzadas, pigmenta ali a pele naquela região, né? Aquela região do tornozelo pode sofrer também um processo que a gente chama de dermatofibrose, que é uma fibrose ali daquela pele, isso tudo por conta da hipertensão venosa crônica que as varizes causam, né? Se começa a aumentar muito a pressão ali nas veias, a longo prazo você pode ter esse tipo de complicação. Doutora Sofia, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Foi Eu que uma agradeço. honra tê-la aqui conosco no Doenças Silenciosas. Eu tenho certeza que as pessoas tirarão muito proveito dessa nossa conversa aqui, das suas respostas. Eu deixo aberto agora para a senhora fazer suas considerações finais, algum comentário e onde pode ser encontrada em caso de algum paciente queira se consultar. Bom, depois de tudo isso aqui que a gente conversou, né, eu acho que o segredo está sempre em escutar o nosso corpo. Quando algo não vai bem, a gente sempre deve procurar ajuda, né, seja de causa vascular ou não. Uma dor, um formigamento, uma alteração de coloração, pode ser até nas mãos, né, nos pés. Então, nessas situações a gente sempre deve procurar um vascular. E eu acho que uma das coisas mais importantes aqui também é a prevenção, porque muitas vezes a gente espera ter
esses sintomas, ter sinais e sintomas para procurar um vascular. É muito difícil a gente receber no consultório pessoas que vieram para fazer um check-up. A gente até se assusta, né? Check-up? Mas você não sente nada? Nada? Nenhuma dor, nenhum inchaço? Nada? Nada? Não tem varizes? Nada? Não, eu vim só para fazer um check-up. É muito raro mesmo.